No vídeo de crítica a Babbitt, informei que faria um paralelo entre dois casais da literatura americana infelizes face ao conformismo que se instalou naquela sociedade a partir dos anos 1920, cuja consequência mais visível está na desilusão com o sonho americano. Zillah e Paul Riesling, em Babbitt, e April e Frank Wheeler do romance Foi Apenas um Sonho, de Richard Yates. Decidi escrever a respeito porque, enquanto pensava no desperdício que era a subtrama mal explorada envolvendo Paul e Zillah, vieram-me à mente algumas cenas do filme de 2008, Foi Apenas um Sonho, que retratou de forma diferente esse sofrimento a dois advindo da mesma raiz presente em Babbitt. Em Foi Apenas um Sonho, as complexidades inerentes são mais bem exploradas. Há várias camadas a descompactar que, sobrepostas, caminham para o desespero que termina em tragédia. Ainda que nas camadas superficiais ambos os autores trabalhem temas comuns sobre o vazio existencial da classe média americana, o aprisionamento nos papéis sociais tradicionais e o fracasso do sonho de autenticidade, funcionando nos dois casos como críticas às convenções daquela sociedade em suas respectivas épocas, agradou-me muito essa conexão, porque me permitiu explorar outras camadas de significado na esfera da infelicidade conjugal. Fantasia versus realidade na vida 2, o sacrifício mútuo pelo outro, a santificação pelo casamento, a continuidade e a eternidade por meio da família. Antes, se você está no canal pela primeira vez, preciso te avisar que costumo trabalhar a biografia dos autores sobre os quais faço uma análise ou crítica. Mesmo numa simples resenha, faço questão de aproximar criador e criatura. Acredito que conhecer a vida de um autor é essencial para compreender sua obra. A produção intelectual não nasce no vácuo. Ela é fruto de uma trajetória pessoal, espiritual e existencial que molda profundamente o pensamento e a linguagem do autor. A biografia de um autor revela as tensões, dilemas e experiências que alimentam sua produção intelectual. Ignorar esse contexto leva a uma leitura superficial, distorcida até. Isso é tão verdadeiro que ao final do vídeo de Babbitt foi possível entender o quanto da vida complicada de Sinclair Lewis fez dele o escritor que foi. Encerrado a parte e tendo em vista que no vídeo de Babbitt eu praticamente descasquei Sinclair Lewis, apresentarei o autor de Foi Apenas um Sonho. Mais pra frente ficará claro o quanto das suas vivências permeiam a obra. Richard Yates foi um escritor norte-americano conhecido por sua prosa precisa, melancólica e profundamente realista. Embora tenha ganhado reconhecimento tardio, hoje é considerado um dos grandes cronistas da desilusão americana do século XX. Seu romance de estreia, Foi Apenas um Sonho, é amplamente aclamado como sua obra-prima, retratando com rara honestidade o vazio existencial da vida suburbana no pós-Segunda Guerra Mundial. Ao longo da vida, Yates enfrentou dificuldades pessoais, incluindo problemas de saúde mental, alcoolismo e instabilidade financeira, elementos que também se refletem em sua literatura. Yates nasceu em 3 de fevereiro de 1926 na cidade de Nova York. Quando tinha 3 anos, seus pais se separaram. Ele e a irmã foram criados pela mãe em meio ao contexto de crise financeira da Grande Depressão de 1929, mudando-se diversas vezes de casa e de cidade. Em 1944, alistou-se no exército americano, sendo enviado para a França, vivendo de perto os horrores da guerra. Retornou aos Estados Unidos após o fim da ocupação na Alemanha e se manteve financeiramente com uma pensão paga pelo exército por ter contraído tuberculose enquanto foi combatente. Yates a utilizou para voltar à Europa, morando de 1951 a 1953 em Paris, com breves permanências em Londres e na zona rural irlandesa. No segundo semestre de 1953, Richard volta aos Estados Unidos e se estabelece em Nova York, passando a trabalhar como redator de discursos e textos corporativos, incluindo funções na agência publicitária Hamilton Hand e em campanhas políticas democratas. Paralelamente, dedicava-se com disciplina à escrita de contos, publicando em revistas de prestígio como The Atlantic Monthly e Esquire. Apesar das dificuldades financeiras e de saúde, incluindo internações por tuberculose e episódios de instabilidade emocional, manteve-se ativo no circuito literário. Durante esse período, escreveu os primeiros rascunhos de Foi Apenas um Sonho, resultado de quase uma década de trabalho minucioso e reescritas. No mesmo período, Yates vivia seu próprio pesadelo pessoal.
Os anos em Paris com a esposa desgastaram a relação, marcada nesta fase por dificuldades financeiras e isolamento, culminando na separação do casal. Em abril de 1961, Foi Apenas um Sonho é publicado. A crítica especializada o recebeu com entusiasmo e grande respeito, reconhecendo Richard Yates como um estreante de talento extraordinário. O livro foi elogiado por sua prosa clara, crua e elegante, e pela sua dissecação implacável da vida suburbana e do sonho americano. Apesar da aclamação da crítica, Foi Apenas um Sonho vendeu pouco nos primeiros anos. Isso foi uma decepção para Yates, que esperava que o sucesso literário resolvesse suas dificuldades financeiras. Nos anos seguintes, publicou A Special Providence e Distúrbios da Vida Pública, além de contos e revistas renomadas, mas enfrentou frequentes rejeições por parte de editoras. Durante as décadas de 1970 e 1980, Yates sustentou-se principalmente como professor de escrita criativa em universidades como Iowa, Columbia, Southern California e, mais tarde, Boston University. Nesse período, publicou os romances The Easter Parade e Young Hearts Crying, além da coletânea Liars in Love, reafirmando seu domínio sobre temas como fracasso, auto-engano e desilusão americana. Apesar do reconhecimento entre escritores e críticos, Yates viveu seus últimos anos em relativo isolamento, lutando contra o alcoolismo, depressão e doenças pulmonares. Morreu em 7 de novembro de 1992 aos 66 anos de enfisema e complicações respiratórias. Seu prestígio cresceu póstumamente, especialmente após a publicação da biografia A Tragic Honesty, em 2003, e a adaptação cinematográfica de Foi Apenas um Sonho, em 2008, consolidando-o como um dos grandes romancistas americanos do século XX. Agora que você conhece Yates, farei uma síntese de Foi Apenas um Sonho. Frank Wheeler e April Johnson se conhecem em uma festa em Nova York em 1947, num ambiente artístico e jovem, onde ambos cultivavam sonhos ambiciosos. Ela era atriz graduada em uma das melhores escolas de atuação da cidade e sonhava em brilhar nos palcos. Ele havia servido na guerra e trabalhava em um emprego que não satisfazia totalmente. Sonhava em viajar pelo mundo e desdenhava os homens engravatados que passavam a vida presos num escritório, executando sempre a mesma função. Eles se conectam rapidamente por uma sensação mútua de serem diferentes das pessoas comuns ao redor. Eles eram inteligentes, especiais, destinados a algo maior. O relacionamento começa com uma aura de idealismo e paixão, refletindo o desejo de ambos por uma vida mais significativa e menos conformista. Essa fase inicial é marcada por expectativas elevadas que, com o tempo, entrarão em choque com a realidade suburbana que acabam adotando. Logo se casam, impulsionados por esse sentimento de serem especiais e diferentes da mediocridade ao redor. Acabam tendo filhos não planejados, fazendo com que ambos adiem seus desejos para lidar com as necessidades da vida conjugal. April deixa a carreira de atriz para cuidar da casa e dos filhos, enquanto Frank rende-se ao mesmo destino do pai e passa a trabalhar na mesma empresa que ele. Com a família maior, mudam-se para Revolutionary Hill, um bairro suburbano onde caem no tipo de vida que haviam jurado evitar. A essa altura, Frank está prestes a completar 30 anos. Sente-se desestimulado, vivendo um momento de crise no casamento e tendo casos extraconjugais durante o expediente. April não tem a mesma chance de fuga da realidade. Passa o dia em casa cuidando dos filhos e almejando uma vida mais estimulante. Até que em 1955, volta a atuar, mas de forma desastrosa e simbólica. Ela participa de uma montagem amadora de teatro, a peça The Petrified Forest, apresentada por um grupo local, formado por moradores do subúrbio onde ela e Frank vivem. A encenação é um fracasso, tanto do ponto de vista técnico quanto emocional. April, que havia sonhado ser uma grande atriz, se vê presa a um grupo medíocre, interpretando um papel que julga aquém de seu talento ou ambição. A representação não é apenas um evento narrativo. Ela funciona como um espelho da ruína dos sonhos de April e do colapso da fantasia que ela e Frank construíram juntos. A peça é mal dirigida, os atores são inexperientes e a performance é constrangedora, simbolizando não apenas o fracasso artístico, mas a desilusão com a ideia de que ainda há tempo para se tornar quem ela queria ser. Em vez de ser libertadora, a experiência a humilha, reforçando seu aprisionamento na vida suburbana que despreza.
É muito sutil, mas perceba que April é soberba, orgulhosa, traça um abismo entre o que pensa ser e o que é. A visão que April tem de si mesma é muito distorcida. Frank, que havia se encantado por April quando ela era uma jovem atriz cheia de potencial, também entra em choque ao vê-la naquele palco improvisado, deslocada e apagada. A peça funciona como um momento de revelação para ambos. Eles não são mais aquelas pessoas brilhantes e promissoras que imaginavam ser. A vida que construíram não tem nada de extraordinário. A própria peça escolhida carrega um peso simbólico. The Petrified Forest é uma história sobre a estagnação e sonhos perdidos em um ambiente árido e sem saída. Uma metáfora direta da vida no subúrbio para os Wheeler. A floresta petrificada é um lugar onde nada cresce, apenas resiste ao tempo, tal como o casamento deles e os ideais que deixaram para trás. Após a apresentação, Frank tenta consolar April com elogios forçados, mas ela percebe a falsidade. Isso gera uma das primeiras brigas violentas da história, marcada por acusações, ressentimento e silêncio. A peça é, portanto, gatilho para o colapso emocional que levará April a propor a mudança para Paris, sua última tentativa de recuperar algum senso de significado. Movida pela discussão com Frank, ela passa a analisar o que ele fazia gostar do marido e desenvolve um plano um tanto quanto irreal para mudarem completamente de vida, abandonando o subúrbio para viver em Paris, onde ela trabalharia como secretária e seria provedora da família, enquanto Frank cuidaria dos filhos e teria tempo para descobrir sua real vocação. Ela apresenta o plano ao marido que, apesar de achar um tanto absurdo, se motiva e a relação volta a ser apaixonante durante o período que seguem os planos para a viagem. April alimenta uma ideia extremamente romântica do recomeço. Muito inspirada nos filmes de Hollywood e nas peças de teatro, ela busca uma saída extraordinária para fugir dos problemas e da insatisfação com a rotina. Fato é, confrontada pela realidade, April buscou um novo sentido de existência neste plano de fuga, no qual exigirá do marido, no fim das contas, uma renúncia que também vai humilhá-lo, para que sofra junto com ela. Os planos, no entanto, caem por terra quando April anuncia estar grávida novamente e expõe para Frank sua vontade de interromper a gravidez para seguir com o plano, o que ele encara como um absurdo, sendo extremamente impositivo em relação às vontades da esposa e coloca em dúvida o seu amor pelos filhos. A tensão entre eles atinge o ápice e April, em um estado emocional extremamente frágil, toma uma decisão trágica. Ela tenta fazer um aborto caseiro, o que leva a complicações fatais. Ela morre pouco depois, deixando Frank devastado. O romance termina com Frank emocionalmente destruído, deixando tudo para trás e vivendo uma vida apagada, enquanto o subúrbio continua indiferente à tragédia que se passou. Você deve ter reparado que há diversos elementos que compõem os protagonistas e o pano de fundo da história diretamente ligados à jornada sentimental de Yates, sua vida nos subúrbios de classe média, particularmente em Connecticut, onde morou por um tempo. Ele observava com desconforto a rotina e as convenções sociais que definiam a existência suburbana nos anos 1950, marcadas por casamentos infelizes, carreiras insatisfatórias e uma busca vazia por status e normalidade. Yates declarou em certa ocasião que desejava escrever sobre pessoas presas na armadilha do sonho americano e sobre a tristeza e o desperdício de vidas que não acontecem como foi prometido. O autor via o chamado sonho americano como uma ilusão que mascarava a mediocridade e a frustração vividas por muitos, especialmente por aqueles com aspirações artísticas ou intelectuais. Em Foi Apenas um Sonho, esse conflito é central. Frank Wheeler trabalha em um emprego que despreza, enquanto sua esposa sonha em fugir para Paris e começar de novo. No entanto, ambos são incapazes de concretizar qualquer mudança significativa, presos pelo medo, pelo auto-engano e pelas pressões sociais. Há também um forte componente autobiográfico na obra. Embora não seja um romance estritamente baseado em sua vida, muitos aspectos de Foi Apenas um Sonho refletem experiências pessoais de Yates. Ele próprio teve um casamento turbulento, com dificuldades financeiras e alternava empregos comuns com o desejo de se afirmar como escritor. A sensação de fracasso e estagnação que permeia o livro era, em muitos sentidos, familiar ao autor. Com seu estilo direto, econômico e profundamente sensível,
Yates procurou criar em Foi Apenas um Sonho um retrato implacável da desilusão moderna. Foi apenas um sonho, assim, nasceu do olhar atento e amargo de Yates sobre a sociedade americana do seu tempo, um olhar que combinava crítica social, frustração pessoal e uma notável compaixão por personagens que, embora comuns, carregam em si a tragédia de sonhos desfeitos. Bem, meu ouvinte, até aqui deve ter ficado bastante claro que Yates foi muito mais competente em abordar o conformismo e suas consequências, justamente porque coloca a lupa nos indivíduos, explorando sentimentos, emoções, dilemas e angústias. No caso de Sinclair Lewis, por mais mal explorado que fosse o drama do núcleo Zillah-Poe, face às limitações de estrutura narrativa e do gênero literário escolhidos pelo autor, ainda há uma riqueza de paralelos a explorar entre os casais Breslin e Wheeler. Veja só. 1. Conformismo, fracasso e desilusão no casamento. Tanto Zillah e Paul Breslin como April e Frank Wheeler são exemplos literários marcantes da falência do casamento tradicional como promessa de realização pessoal no contexto da classe média americana entre as décadas de 1920 e 1950. Em ambos os romances, o que se apresenta inicialmente como uma vida ideal, estabilidade financeira, casa própria, filhos, vida suburbana, revela-se uma prisão existencial marcada por ressentimento, solidão e repressão emocional. A figura do casamento, tradicionalmente entendida como ápice do sucesso pessoal e social, é desconstruída por Lewis e Yates, que expõem as fissuras desse modelo idealizado. Em Babbitt, a relação entre Zillah e Poe é permeada por ironia e acidez. Zillah é descrita como uma mulher amargurada e verbalmente agressiva, ressentida pela vida monótona que leva e pelo comportamento conformista do marido. Poe, por sua vez, alterna entre o cinismo e a fuga, seja pela bebida, seja pelo abandono eventual da vida doméstica. Já em Foi Apenas um Sonho, April e Frank vivem o que, à primeira vista, parece ser uma vida bem-sucedida. No entanto, ambos nutrem um desprezo silencioso pelas convenções que sustentam essa aparência. A relação conjugal é marcada por expectativas frustradas, falta de diálogo genuíno e tentativas desesperadas de ruptura. Um ponto central de convergência entre os dois casais está na figura da mulher que sofre com os limites impostos pela sociedade. Zillah, apesar de sua inteligência e perspicácia, é relegada ao papel de do lar. Sua raiva contida e expressa em sarcasmo é fruto de uma existência em que ela é considerada um mero adorno. April, de forma mais trágica, representa a mulher que tenta escapar disso. Ela vislumbra a possibilidade de uma vida diferente, mais livre, mais intelectual, mais autêntica, e propõe ao marido uma mudança radical. Sua proposta, inicialmente apoiada, encontrará resistência em Frank, que apesar de suas críticas à vida suburbana, conseguiu ascender profissionalmente, o que causa inveja em April. Ambos romances denunciam, portanto, a hipocrisia do sonho americano, a promessa de felicidade no casamento, da casa própria e da estabilidade profissional é desmentida pelas vidas vazias das personagens. A tentativa de escapar desse modelo leva ao colapso. Breslin abandona tudo e vive marginalmente. April paga com a vida por sua recusa em aceitar o que lhe foi imposto. A crítica de Lewis é mais irônica e satírica, já Yates é mais sombrio, mergulhando nas profundezas do sofrimento psicológico e na brutalidade da incomunicabilidade conjugal. 2. E a mulher norte-americana entre os anos 1920 e 1950? Ao traçar paralelos entre os dois casais, observa-se como a literatura americana do século XX usou o casamento como espelho das contradições sociais e culturais do país, entre elas transformações significativas na mentalidade feminina entre as décadas de 1920 e 1950, impulsionadas por diversas correntes de pensamento e mudanças sociais advindas de, nos anos 1920, as mulheres recebem direito ao voto com a publicação da 19ª Emenda à Constituição em 26 de agosto de 1920. Ocorre o fenômeno das flappers, jovens mulheres urbanas que desafiavam normas tradicionais com roupas e cabelos curtos. Ao consumo de álcool, maior liberdade sexual, o advento das ideias freudianas e da literatura modernista como incentivo à introspecção e à crítica às estruturas familiares tradicionais. Na década seguinte, a Grande Depressão põe freio a esse comportamento mais liberal. A crise econômica levou muitas mulheres de volta ao lar, forçando papéis tradicionais, colocando a família de volta ao centro da estabilidade social.
A literatura capta esta nova atmosfera e começa a retratar a frustração feminina com a domesticidade forçada e a falta de oportunidades. Temos como exemplo Majold e Rosa Charne de As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, de 1939. Na mesma década, a Segunda Guerra Mundial impõe uma súbita necessidade de adaptação. Os homens estão no fronte, a máquina de guerra precisa ser alimentada e as mulheres voltam em massa ao mercado de trabalho. Terminado o confronto, muitas foram pressionadas a deixar seus empregos e retornar ao lar para os papéis de esposa e mãe. Essa transição gerou frustração e conflito interno para muitas mulheres que haviam experimentado independência econômica e profissional. Nos anos 1950, a mulher ideal era dona de casa feliz, dedicada ao marido e aos filhos, reforçada pela mídia e publicidade. Muitas sentiam-se aprisionadas nesse modelo, o que mais tarde seria denunciado por autoras como Betty Friedan. Em 1953, O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir é publicado nos Estados Unidos, contribuindo para fomentar esse debate. 3. Do inconformismo à estagnação, Frank Wheeler e Paul Risling. A literatura norte-americana do século XX frequentemente retrata figuras masculinas em crise diante das exigências e de uma sociedade que valoriza o sucesso, a estabilidade e a aparência acima da autenticidade. Paul e Frank simbolizam homens que, embora insatisfeitos com suas vidas, fracassam em transformar essa insatisfação em ação concreta. Através dessas personagens, os autores desmontam o ideal de masculinidade burguesa e denunciam a falácia do sonho americano como promessa de realização individual. Frank Wheeler é um jovem carismático e inteligente, mas que vive uma vida que despreza. Embora alimente a ilusão de ser diferente dos demais suburbanos, sua existência é marcada por covardia e auto-engano. Trabalha em uma empresa que considera medíocre, mantém um casamento em ruínas com April e se envolve em traições vazias. Quando April propõe uma ruptura em busca de sentido, Frank recua, alegando responsabilidades familiares, mas revelando, no fundo, seu medo de perder o conforto e o status. Ele representa um homem que sonha com liberdade, mas é incapaz de renunciar aos privilégios do sistema que diz desprezar. Paul Risling, por sua vez, é uma personagem mais introspectiva e melancólica. Em Babbitt, ele é o amigo mais próximo do protagonista e serve como contraponto ao entusiasmo comercial e conformista da cidade de Zenith. Paul vive um casamento infeliz com Zilla, mulher amarga e verbalmente agressiva, e trabalha em um ramo de vendas que detesta. Diferente de Frank, Paul não se ilude quanto ao valor de sua vida. Seu desejo de ter sido violonista revela uma sensibilidade artística abafada pelas exigências da vida prática. Ao fim, sua resposta é mais drástica: atira na esposa. Apesar das diferenças de temperamento e trajetória, Frank e Paul compartilham o mesmo núcleo existencial: a impotência diante de uma sociedade que lhes oferece apenas dois caminhos: conformismo ou ruptura insustentável. Frank representa o fracasso do homem que se vê como especial, mas que termina submisso ao modelo que rejeitava. Paul, mais resignado, simboliza o homem que reconhece sua mediocridade e simplesmente desiste. Ambos os desfechos são amargos, um se apaga dentro do sistema, o outro desaparece dele. Nenhum encontra libertação plena. Assim, Frank Wheeler e Paul Risling são dois retratos complementares do mal-estar masculino moderno. Se por um lado apontam o desejo legítimo de autenticidade e liberdade, por outro, demonstram como esse desejo é frequentemente abafado por estruturas sociais que exigem desempenho, estabilidade e repressão emocional. Por meio deles, Yeats e Lewis não apenas criticam o mito da masculinidade triunfante, mas também expõem a profunda solidão e frustração daqueles que não conseguem encontrar lugar nem no sucesso, nem na rebeldia. Ambos enfrentam um colapso de identidade ligado ao que significa ser homem. Frank sente-se emasculado diante de uma esposa mais lúcida e proativa. Paul é dominado por uma esposa amarga e castradora. Em comum, eles revelam a fragilidade do modelo masculino tradicional, que cobra poder e firmeza, mas não prepara o homem para lidar com frustração, sensibilidade ou impotência. Os casamentos de ambos são marcados por ressentimento mútuo. Frank e April vivem de aparências e evitam confrontar o que são de verdade. Paul e Zilla vivem num campo de batalha verbal. Em ambos os casos, o casamento serve como espelho da própria falência das personagens. O fim de Frank é especialmente irônico. Ele, que se achava diferente, acaba reduzido ao anonimato da conformidade total. Paul desaparece literalmente. Nos dois casos,
os autores mostram que o sistema social engole os indivíduos que tentam resistir, ou que nunca foram fortes o bastante para fazê-lo de verdade. São dois retratos distintos, mas complementares da crise do sujeito masculino moderno. Ambos estão presos entre a promessa de uma vida significativa e a realidade de um sistema que sufoca qualquer autenticidade. Um tenta se convencer de que é especial, Frank, e o outro sabe que não é, Paul. No fim, o destino de ambos ilustra como o sonho americano de liberdade, autenticidade e realização pode se tornar um pesadelo quando sustentado por ilusões e estruturas opressoras. 4. Zillah Risling e April Wheeler, retratos da mulher prisioneira. Zillah e April são retratos distintos, mas convergentes da mulher que vive à margem do sonho americano. Ambas ocupam o espaço doméstico, designado a elas como destino natural, mas sofrem de maneira aguda as frustrações e os limites desse papel. Enquanto Zillah aparece como uma figura amarga e hostil e April como uma mulher sensível e trágica, as duas expressam, cada uma a seu modo, o colapso psíquico e emocional causado pela repressão feminina em uma sociedade patriarcal e conformista. Zillah é muitas vezes percebida como uma personagem antipática, dominadora e verbalmente agressiva com o marido. Contudo, essa aparência esconde um drama profundo. Ela é uma mulher presa em um casamento falido, sem qualquer função social além de servir e controlar. Em uma sociedade onde a identidade da mulher está condicionada ao sucesso do marido e à manutenção do lar, Zillah transforma sua frustração em hostilidade. Sua linguagem cortante e insistência em controlar Paul não são meros traços de personalidade, mas reações ao tédio, à invisibilidade e à impossibilidade de autodeterminação. Sinclair Lewis não oferece redenção à personagem, mas sua amargura é um sintoma claro de uma estrutura que castra o desejo feminino e isola a mulher dentro de casa. April, por sua vez, representa uma tentativa mais explícita de romper com o destino. Diferente de Zillah, ela é consciente da armadilha social em que vive. Inteligente e dotada de imaginação, April se recusa a aceitar a vida suburbana como suficiente. Sua proposta de mudar-se com o marido para Paris é mais que um gesto romântico. É um grito por autonomia, por uma vida significativa, onde ela possa ser algo além de mãe e dona de casa. No entanto, essa tentativa de transgressão é violentamente frustrada, tanto pela covardia de Frank quanto pelo peso das convenções sociais. O desejo de April é tratado como loucura. Isolada, desacreditada e emocionalmente exausta, ela vê na morte a única forma de escapar. O contraste entre Zillah e April revela duas estratégias distintas diante da opressão. A mulher que resiste através do controle e da agressividade e a mulher que luta por liberdade, mas é derrotada. Ambas, porém, são marginalizadas. Zillah torna-se a esposa infernal, reduzida a um clichê. April é patologizada, tratada como instável. Nenhuma delas encontra escuta ou acolhimento. Seus desejos, por amor, por reconhecimento, por sentido, são ignorados ou ridicularizados. Em ambos os casos, a experiência feminina é marcada por frustração acumulada, silenciamento simbólico e sofrimento psíquico. Zillah e April, portanto, são duas faces de um mesmo drama, o da mulher moderna encurralada entre a expectativa social e o desejo por autenticidade. A amargura de Zillah e a tragédia de April não são falhas individuais. São sintomas de um sistema que sufoca as subjetividades femininas em nome de uma ordem social que valoriza o conformismo e a aparência. Ambas revelam que, para as mulheres, o sonho americano frequentemente se manifesta como pesadelo, uma promessa de plenitude que se desfaz na realidade da clausura emocional e da negação da própria voz. 5. A queda no vazio. Uma leitura filosófica e espiritual de Zillah Risling e April Wheeler. Zillah e April habitam o terreno sombrio da desilusão existencial. Longe de serem apenas vítimas de circunstâncias sociais, ambas encarnam um tipo de alma moderna em crise. Desprovidas de enraizamento espiritual, desiludidas com o amor humano e em conflito com a própria interioridade. O que une essas duas figuras femininas não é a rejeição da maternidade ou a opressão conjugal, mas o sentimento profundo de que a vida perdeu o seu eixo de sentido. O drama delas é, antes de tudo, metafísico. A. O mal-estar como sintoma da alma desorientada. Zillah, envolta em amargura e ressentimento, é o retrato da estagnação espiritual. Não há nada mais em sua vida.
nem transcendência, nem gratidão, nem entrega. Ela é movida por controle e ironia defensiva, como se a própria realidade doméstica e conjugal fosse um campo de batalha. Sua amargura não é apenas dirigida a Paul, é dirigida à vida. Numa leitura existencialista, poderíamos dizer que ela se tornou aquilo que Sartre chamou de inautêntico. Alguém que, por ter renunciado a um ideal interior, passa a viver através do ressentimento em estado de constante negação. April representa outro tipo de naufrágio espiritual, o da consciência refinada que, por enxergar a banalidade da vida comum, não suporta mais sua própria existência. April não é amarga, é trágica. Ela busca o absoluto, quer uma vida com propósito, autenticidade e grandeza. Mas essa busca, sem uma âncora espiritual, torna-se desespero. Como as figuras trágicas da literatura grega ou de Dostoiévski, April é alguém que compreende profundamente a miséria de viver sem sentido, mas não encontra em si mesma a força para reorientar a vida a partir de um eixo transcendente. B. O colapso da interioridade. Ambas as personagens vivem em universos onde tudo é exterioridade, aparência, rotina, convenção. Em meio a isso, o espaço do silêncio interior se fecha. Zila, ao negar a doçura, a confiança e a vulnerabilidade, se torna cínica. April, ao não aceitar a imperfeição da vida, se torna intransigente. Nenhuma das duas cultiva uma relação viva com o mistério da existência. Não há oração, contemplação, nem mesmo esperança. Apenas tensão, negação ou fuga. A maternidade para ambas não representa uma forma de plenitude, mas uma ameaça à liberdade ou um peso. Isso é revelador. Não é a maternidade em si que assusta, mas o vazio interior que torna qualquer forma de entrega impossível. Nesse sentido, a recusa da maternidade simboliza algo mais profundo, a recusa da vida como ela é, imperfeita, repetitiva, limitada. Tanto Zila quanto April desejam uma existência mais elevada, mas tendam a encontrá-la sem Deus, sem espírito, sem transcendência. É por isso que falham. O impulso que poderia ser nobre, desejar algo maior, se transforma em desespero. C. A ausência de sentido como drama espiritual. Vistas por esse ângulo, Zila e April são figuras de uma agonia metafísica. Vivem num mundo onde o sentido tradicional, seja da fé, da família ou da missão, foi erodido, mas ainda não encontraram um substituto real. Zila se acomoda na frustração. April tenta se rebelar contra ela. Uma se ressente do que tem, a outra tenta escapar do que é, mas ambas revelam a mesma ferida, a ausência de uma fonte de sentido que transcenda o imediato. O psiquiatra Viktor Frankl escreveu que a vida é suportável enquanto tiver sentido. Zila e April ilustram o que acontece quando essa conexão com o sentido se rompe. Ou nos tornamos cínicos e hostis, ou desesperados e autodestrutivos. Frankl também dizia que a liberdade do ser humano consiste em não escapar do sofrimento, mas em encontrar uma razão para enfrentá-lo. Nenhuma das duas consegue isso. Zila e April não são caricaturas femininas, nem símbolo de uma luta de classes ou de gênero. São expressões da alma humana quando esta perde o contato com o mistério da vida. Em um mundo secularizado, técnico, materialista, ambas tentam viver sem um centro, sem transcendência. A falta não é apenas de sentido social, mas de silêncio interior, de escuta, de entrega ao que há de mais profundo. Seu drama não pede revolução, mas redenção. O que falta a elas não é liberdade externa, mas reconciliação com a própria finitude, com o mistério e com a verdade de si mesmas. Meu ouvinte, o quanto a literatura pode nos ensinar, não? Quando cheguei a esse ponto da análise comparativa das duas obras, compreendi que a infelicidade nos dois casamentos tem um forte componente espiritual. Sendo católica, vislumbrei uma camada que poderia ser frutuosamente explorada no contexto. Mas como Paul e Zila Rusling são meros coadjuvantes em Babbitt, tive pouco subsídio para explorar tal perspectiva. Assim, focarei esse olhar em April e Frank Wheeler em outro vídeo. Se ficou até aqui, por que não curtir e compartilhar? Considere se inscrever também. É de graça e não dói nada. Até mais!